Deus e morada do seu Santo Espírito. Então essa figura de linguagem da casa de Deus, edifício de Deus, ele vai usar aqui os termos da construção civil, né? A gente sabe que para construir uma casa, a primeira coisa que a gente estabelece é a base, é onde a casa vai ser levantada, que significa isso aí, o alicerce. Se a casa não tiver alicerce, ela está próximo de cair. Qualquer abalo, qualquer questão que possa, ela não tem estrutura para permanecer de pé. Então Cristo se propõe em Mateus 16, quando ele vai falar sobre a sua morte na cruz, ele vai dizer que, quando ele pergunta para os discípulos, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí tem pessoas que naquela época não sabiam quem era Jesus, né? Até hoje tem gente que não sabe quem é Jesus, né? Pensa que Jesus é só como se fosse um remédio para você estar com dor de cabeça. Aí você, meu Jesus. Mas Jesus não é só isso. Ele é o Filho de Deus. A pergunta que ele fez ele relatou para Pedro. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí o Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essas palavras que Jesus vai dizer para Pedro, né? Ela tem assim um significado, né? Eu vou ler com vocês Mateus 16, versículo de número 18. Acho que é o 18. Ele diz assim, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Essa palavra Pedro, o nome, tem uma relação com esta pedra. Esta pedra, ela tem um significado espiritual dentro do edifício divino. Esta pedra que Pedro está se baseando é o próprio Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra que foi rejeitado pelos homens, pelos religiosos, mas que a todo aquele que nele crê, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, graças a Deus, porque nós cremos no nome de Jesus, e nós aceitamos a Jesus, e nós reconhecemos que Cristo é a base da nossa fé. A nossa fé está baseada em Cristo, glória a Deus. Então, irmãos, o texto diz, Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tem mais: nenhum poder espiritual, nenhuma força do mal, nada pode prevalecer contra a minha igreja, porque esta igreja não está edificada em homens. Essa igreja está construída, não fisicamente falando, mas construída espiritualmente sobre a pedra que é Jesus. Irmão, se você está firmado na rocha, glória a Deus, você estará isento de todos os problemas da vida? Será? Pelo contrário. Se você está edificado sobre a pedra que é Jesus, ainda que venham os problemas, mas você vai estar estruturado na base que é Cristo, que vai te dar graça para você permanecer firme com Deus. Glória a Deus. A gente pode até ler o Evangelho de Mateus. Eu acho muito interessante essa passagem aqui, capítulo 7. O Sermão do Monte, ele é muito interessante, porque ele vai tratar sobre vários assuntos da vida, né? Do cotidiano, casamento, relações humanas. Vai tratar sobre o nosso compromisso com Deus, vai tratar sobre o nosso caráter com Deus. Aí no final, capítulo 7, versículo 24, Jesus vai dar tipo assim uma conclusão do Sermão do Monte. Ele disse: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quer dizer que nós temos que escutar a palavra de Deus, essa é a base, e tentar colocá-la em prática. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica será semelhante a quê? A um homem sábio, um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E o que mais? Olha aí, só para você notar aí. Você está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas aí vem, o que veio contra aquela casa? Desceu para abalar a estrutura dela. A chuva soprou os ventos contra aquela casa. Glória a Deus. E correram os rios, mas eles combateram aquela casa. Mas o final é que aquela casa não caiu. Por quê? Porque quem está edificado a sua fé na rocha que é Jesus, passa por algumas dificuldades na vida, passa por situações de sabores, mas nós cremos que quem está firmado na rocha verdadeira, quem está firmado em Jesus, por isso que o cristão, ele tem que estar firmado na rocha. Glória a Deus. Por mais que seja difícil a caminhada, mas se ele estiver firmado na rocha, certamente a sua casa vai permanecer intacta. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós temos esse alicerce poderoso. Nós temos o próprio Deus. Deus, ele quer, dentro do seu projeto, do seu projeto de arquitetura, Deus já visualizava lá na eternidade ele construir uma casa para a adoração do seu nome. Glória a Deus. Ele deseja estabelecer. Claro que no Velho Testamento nós tivemos vários homens, os patriarcas, como eu citei no livro de Jacó, né, que ele colocou aquela pedra, ele ungiu com óleo, ele disse que essa será chamada Betel, casa de Deus. Mas o tempo passou e Salomão construiu aquele suntuoso templo. Aquele templo veio a desabar por causa da desobediência dos homens. Os homens, eles até começam bem, mas de repente eles se desvirtuam. Alguém já prestou atenção quando uma estrutura, ela tem que estar tudo solidificada, mas tem que ser construído conforme. Tem um profeta no Velho Testamento que eu achei muito interessante, ele usa essa figura de linguagem. Os irmãos podiam discorrer comigo lá no livro do profeta Amós. Vamos sair do Novo Testamento, vamos para o Velho Testamento. Olha o que Amós prega aqui para os seus conterrâneos na época, que eles estavam construindo as suas vidas espiritualmente falando. Mas a vida tem que ser construída de forma sábia, correta. Glória a Deus. E eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Amós, no capítulo de número 7, o versículo de número 6. Glória a Deus. Melhor dizendo, versículo 7. 7. Quem encontrou? Diz a palavra de Deus. E o Senhor mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, uma construção que foi levantada. Esse muro representa a construção da nossa vida. Quando a gente começa a construir a nossa vida, conforme eu li em Mateus 7, 24, segundo o ouvir a palavra de Deus, você está sendo uma construção eficaz, uma construção sábia. Mas no entanto, o profeta notou que aquele muro, ele foi passado uma revista dele. O grande arquiteto do universo, o grande protagonista de tudo, o construtor dos céus e da terra, ele passa em revista e ele coloca o seu prumo. Esse prumo aqui é uma ferramenta que é usada pelos construtores para ver se a construção está sendo levantada de forma correta. E eis que o muro foi levantado e Deus colocou um prumo na sua mão. E o versículo 8 diz: o que você está vendo, Amós? O Senhor disse para Amós, ele disse: eu estou vendo um prumo, Senhor. O Senhor disse: eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então observe que o versículo 9,
os altos de Isaque serão assolados, destruído o santuário de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Deus denuncia os pecados da casa do reino do norte e do reino do sul. Deus usa o profeta para mostrar que a forma como eles estavam construindo a vida espiritual, a vida religiosa, a vida familiar, a vida social, a vida com Deus, a administração pública daquelas autoridades, estavam sendo construídos de forma tortuosa. Os caminhos de Deus estavam sendo abandonados e a construção estava sendo edificada de forma totalmente desnorteada. E Deus colocou em pauta o prumo de Deus. Deus sempre coloca, irmãos. A Bíblia diz: vê se há em mim algum caminho mau. Essa é uma oração que eu e você devemos sempre fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu estou me afastando dos teus caminhos, se há alguma coisa em mim que não se agrada de ti, que o Senhor coloque na minha mente, no meu coração, o teu propósito, para que eu possa andar, viver segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, ele é esse maravilhoso arquiteto e construtor. Eu vou usar essa expressão porque o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele usa essa figura de linguagem sobre a construção civil. O versículo de número 10, eu trago para vocês essa referência. O capítulo 11 de Hebreus, veja aí: porque esperava na cidade que tem fundamentos. Tudo na vida tem que ter um fundamento. Nosso fundamento é Cristo. Se você notar, se você é uma pessoa que está se sentindo fragilizada, é preciso você fortalecer a sua fé nesse fundamento verdadeiro que é a palavra de Deus. Certamente Deus vai endireitar os caminhos tortuosos. A partir do momento que nós alinharmos a construção da nossa vida ao propósito de Deus, Deus vai colocar em ordem. Deus vai alinhar os propósitos de Deus com a nossa vida e nós vamos andar direito. Glória a Deus. E aquilo que é tortuoso vai sair e Deus vai construir uma construção em nós, porque nós fazemos parte desse edifício de Deus, que é a igreja de Deus. Glória a Deus. Esse edifício, meus irmãos, percebam aí, Deus consegue reunir os materiais, o fundamento já está estabelecido. O Espírito Santo ele vai unindo as pessoas, porque, irmãos, igreja são pessoas diferentes. Você encontra uma pedra você pode até encontrar alguém parecido um com o outro, fisicamente falando, mas personalidade, cada um tem o seu temperamento, cada um tem uma personalidade diferente. Pergunte aí para um pai de família, para uma mãe. Tem 2, 3 filhos, tem 5 filhos, mas cada um tem um pensamento diferente. Como unir essas pessoas para agregar, para formar um edifício para Deus, uma construção para Deus? A irmã cantou aqui o hino 175, falando sobre a união. Realmente, quando a gente olha a construção, o homem vai colocando aquela massa e vai solidificando ali aqueles tijolos, e a proporção que aqueles tijolos vai se encostando, vai ficando tipo uma amarração, e a parede ela vai criando assim uma estrutura sólida, e ela está fortalecida na base. Isso é um trabalho que o Espírito Santo faz, porque ele escolhe homens e mulheres, pedras. Jesus falou para Pedro: tu és uma pedra, Pedro. O próprio nome dele significava pedra, uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, esse fundamento que é o próprio Jesus, tu edificarás a minha igreja. Então Deus, o Espírito Santo vai chamando pessoas, ele vai tocando em pessoas, ele vai chamando pessoas que estavam mortas, que estavam presas, que estavam de uma forma sem Deus, sem paz, sem salvação, mas ele vai colocando as pessoas no lugar da casa de Deus. Você está no lugar da adoração, meu irmão. Você foi chamado para
estar fazendo parte desse edifício, cuja argamassa é o Espírito Santo que vai ali lapidando a nossa vida. Ele vai lapidando, ele vai colocando aquela cola, aquela massa, e vai unindo pessoas diferentes, pessoas de mentes diferentes, mas o propósito dele aqui é único. Nós temos diferenças, mas nós temos um só propósito. E o nosso propósito, eu gostaria de compartilhar aqui um texto bíblico que faz parte dessa mensagem. Quando o próprio Pedro, ele vai fazer assim uma leitura de si mesmo. Jesus diz: tu és Pedro, tu és uma pedra, sobre esta rocha tu edificarás a minha igreja. Vamos para a carta de Pedro. Carta de Pedro, capítulo de número 2. Glória a Deus. Veja aí o versículo que está escrito, o versículo 6. Louvado seja Deus. Melhor dizendo, é o 5. Parte do 4, para ficar bem mais explicado. Os irmãos encontraram? O versículo 4 diz: chegando-vos para Ele. Nós não chegamos para Ele, Ele nos tocou. Nós estávamos pedras neste mundo, sem uma formação, sem propósito, mas aí Ele nos acolheu. Nós nos chegamos para Ele. Ele nos tornou agora a pedra viva do edifício. Essa pedra foi, no caso aqui ele está falando que ela é reprovada na verdade pelos homens, né? Os homens desprezaram Jesus, mas Jesus escolheu homens simples, homens pescadores, escolheu pessoas para fazer parte daquela equipe ministerial. Ele foi formando uma igreja, ele foi edificando, ele foi consolidando. E o apóstolo vai dar lições aqui preciosas, instruções, no versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificado como que? Casa espiritual. Agora Deus nos estabeleceu nesse edifício para sermos adoradores dele. Nós somos adoradores, irmãos. É claro que algumas pessoas dizem assim, eu creio que não seja o pensamento dos irmãos, mas tem pessoas que elas congregaram muito tempo em igreja, e elas chegam um momento que elas dizem: não vou mais, eu vou ficar só em casa mesmo agora, porque a igreja somos nós. Realmente, cada um de nós é a igreja. Você é uma pedra, mas uma pedra só, ela precisa estar unida ao edifício de Deus, para a construção da adoração em conjunto, para formar um só louvor a Deus. Glória a Deus. Então veja bem que há uma adoração no seu particular, há uma adoração privada. Veja que o Jacó partia para Padã-Arã, e ele estava dormindo. De repente Deus revelou a ele uma revelação. Os irmãos, é um sonho maravilhoso. Ele viu os anjos de Deus subindo, descendo. Aí ele disse: Deus está aqui, eu não sabia. Aí ele pegou aquela pedra que ele colocou como travesseiro, colocou um pouco de óleo, e ele disse: essa pedra vai ser um símbolo de que aonde Deus me ajudar, Deus me fortalecer, eu vou ser um adorador dele, eu vou louvar o nome dele, eu vou sempre estar edificando a minha fé nesse Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu avô Abraão, de meu pai Isaac. Glória a Deus. É uma pena que passou 20 anos e ele esqueceu o compromisso. Isso acontece, as pessoas que no momento de grandes movimentos de Deus, as pessoas fazem propósitos com Deus, mas doravante elas abandonam o propósito com Deus. E o propósito com Deus é esse aqui. Deus estava chamando ali a Jacó para ele viver uma vida de adoração. Agora, como igreja de Cristo, Cristo morre na cruz, estabelece que cada um de nós somos pedras vivas, fazemos parte de um edifício de Deus. E você adora a Deus no seu particular, no seu privado, mas você se reúne nesse lugar para juntos celebrarmos a Cristo, para juntos exaltarmos o Senhor. Veja aí o versículo de número 5: sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. O que nós vemos aqui é que nessa nova
esse novo templo de Deus com Cristo como pedra angular, pedra principal, onde Ele reúne o edifício de Deus, que somos nós, que somos adoradores. Agora nós não somos só adoradores, nós somos sacerdotes de Deus. Nós oferecemos sacrifício, não mais de animais mortos, mas é um sacrifício espiritual, agradável a Deus, através do próprio Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, Ele aboliu todos aqueles sacrifícios da lei, Ele rasgou o véu do santuário. E os romanos no ano 70 derrubaram o templo, não ficou pedra sobre pedra, mas as pedras espirituais, que são a igreja viva, a igreja que marcha, glória a Deus, a igreja dos adoradores, a igreja sacerdotal, a igreja que é casa de Deus, casa de oração, para oferecer sacrifício espiritual. Meus irmãos, isso é o propósito de Deus para a sua igreja. A igreja como edifício de Deus, cujo construtor, ele maquinou, ele planejou tudo isso para que nós pudéssemos viver unidos em um só corpo, em um só propósito, no só edifício de Deus. Então, meus amados irmãos, dito isso, eu quero dizer para vocês que cada um de nós temos essa obrigação aqui como igreja, estarmos reunidos, né? Eu sei que na quinta-feira o número é menor, sei que domingo os irmãos veem mais em número, mas eu louvo a Deus pelos irmãos que aqui vieram, porque a edificação espiritual, irmãos, ela é no caso, ela é realizada quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus e nós atentamos para o que ela diz, colocamos ela em prática, é uma forma de você ser edificado espiritualmente. Então Deus quer que você e eu preciso construir na minha vida espiritual propósito, viver esse propósito de Deus, esse caráter de Deus. Mas para isso, meus irmãos, como eu falei no início, né? Amós tem algumas correções que você tem que fazer. Irmão Edivaldo, quais essas correções? Aonde é que eu vou ver as correções? Qual é a base para me corrigir? Aonde é que está escrito? Começa a ler o Novo Testamento, começa a ler os Salmos, começa a ler as cartas paulinas, comece a construir a sua vida com Deus a partir da Bíblia Sagrada, a partir das promessas de Deus, a partir das exortações. Eu sei que tem muita gente que gosta daquela caixinha de promessa, né? Mas uma vez o pastor estava dizendo, só tem promessa. No dia que a caixinha de promessa tiver exortação, eu quero ver se quem vai querer caixinha de exortação. Caixinha de exortação: sede santo porque eu sou santo, amai-vos uns aos outros, não defraudeis uns aos outros. E tem várias exortações que deverão conduzir, construir. O Sermão do Monte é uma forma de construir o caráter de Cristo em nós. Tem algumas coisas que tem que ser corrigidas. E o prumo, na visão de Amós, o prumo da palavra é o prumo que traz o alinhamento, é o prumo que tira o exagero, mas também é o prumo que tira o mundanismo dentro de nós, porque nós saímos do mundo, espiritualmente falando, porque nós somos igreja, a eclésia. Edificarei a minha eclésia, a assembleia que foi reunido para seletivamente adorar a Deus e fazer parte desse novo povo de Deus, a geração eleita. Glória a Deus. Mas algumas coisas, o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 16 que eu li, ele diz: tu és o Cristo, o Filho, confessou Jesus. Passou um pouco de tempo, Jesus estava dizendo assim: eu vou para Jerusalém, vou ser morto. Aí o apóstolo Pedro já mudou o discurso. Porque tem gente assim, que recebe uma mensagem de Deus, recebe uma palavra de Deus, aí fica crente que é uma bênção, mas quando passa um tempo, esqueceu que é crente. E Jesus repreendeu Pedro. Pedro não ficou zangado depois não, porque ele se converteu a Cristo posteriormente, mas ele teve que passar pelo prumo de Jesus.
Então que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, que eu pare de construir a minha vida baseada em axiologia, baseada em homens. É claro que homens que segundo Deus, aí é diferente, mas muitas das vezes nossa fé está baseada só em emoção, e quando a emoção passa, tudo volta do mesmo lugar. Aí vem as tribulações, cadê a emoção? A fé, ela está viva na rocha que é Cristo, para na hora que a dificuldade surgir, o Senhor não vai deixar você cair, você vai permanecer de pé. Mas eu quero dizer uma outra coisa, muito importante, no processo da construção da vida interior, conforme o propósito de Deus, dessa construção espiritual. Eu quero ler com vocês uma passagem que eu acho muito interessante, porque Jesus, ele no capítulo 14 de Lucas, Jesus, ele não deixa assim as pessoas sem um conhecimento do que é o preço de seguir a Ele. Irmão, tem um preço. Que preço? Jesus não pagou tudo na cruz, irmão. Mas, irmãos, Jesus, a salvação é de graça, mas seguir Jesus é o preço do discipulado. O capítulo 14, eu quero que você leia o capítulo 14 de Lucas. Vou já, por pouco tempo já concluir, mas versículo 26, vamos lá para a gente ver esses textos aqui, para a gente observar direitinho. Eu quero dizer que nessa segunda parte aqui desse processo de construção, nós já visualizamos que o muro, alguma coisa da parede está torta pelo prumo de Deus, conforme Amós relata. Segundo, para ser uma pedra viva, para ser parte dessa construção espiritual, para ser edifício de Deus, tem um preço do discipulado. E o discipulado está aqui. Jesus vai dizer assim: olha, se alguém vir a mim, não aborrecer a seu pai e a sua mãe. Irmão, isso aqui não quer dizer que você vai abandonar o pai e mãe, não é nada disso não. Mas ele quer dizer aqui que o seu amor, em primeiro lugar, está concernente a Deus. Aí ele diz assim, versículo 26, né? E irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz, como é que é? Qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Aí veja o que Jesus vai dizer a partir do versículo 28. Qual de vós, você quer edificar uma torre, quer fazer uma construção, falando de uma torre, primeiro você não se assenta para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar. Aqui está falando de uma pessoa que está decidindo a seguir a Cristo. Jesus está dizendo, olha, veja essa ilustração, os construtores, eles avaliam quanto é que vai gastar, de forma que no versículo 29, para que aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que vierem começarem a escarnecer dele, dizendo, esse homem, essa pessoa começou a edificar e não pôde acabar. É isso que Deus não quer que você faça, seja só um começo, ainda que o seu começo seja bem simples, que ninguém dê nada. Uma vez eu vi um primo meu, Alé, sabe, aí, ele vivia lá usando substâncias que não convém, e ele só dizia para mim, pastor, eu vou colocar o seu nome no livro da oração. Eu disse, pois, deixa eu orar por você. Mas aí Deus fez uma obra na vida dele, está com 7 meses. Diz que os primeiros meses, os próprios familiares dizem assim, esse daí não dou nem um mês para ele cair no mundo de novo. Mas até agora Deus está sustentando ele, né? Do início, 7 meses. E eu louvo a Deus por isso é uma maravilha de Deus. Mas é assim, nós temos que começar a obra da edificação da nossa vida espiritual, mas não podemos deixar para trás. Nós temos que continuar. Até quando? Até Jesus voltar, até o propósito de Deus nos chamar. Mas nós temos que continuar firmes na fé, na firmeza da rocha eterna. E certamente esse é o preço de seguir Jesus.
é o preço da renúncia, é o preço de seguir, carregar a cruz. Glória a Deus. E exatamente é isso que Deus quer que nós façamos, que nós demos uma resposta para Ele. Aqui ele estabeleceu o valor, o princípio, o custo de ser discípulo. A obra tem um custo, não é ouro nem prata, mas é a renúncia do discípulo, para ele se tornar parte integrante deste santuário, desta casa de Deus. Ele tem que ir até o fim, ele tem que concluir a obra. Aquele que começou em vós a boa obra, ele vai continuar até o dia de Cristo. Meus irmãos, enfim, são duas respostas que nós temos, que o homem e a mulher também dá para Deus. Depois de concluir o seu discurso, como eu falei aqui, eu até citei o capítulo 7, e vou voltar para concluir ele, de Mateus. O versículo diz assim, versículo 26, que eu não li: aquele que ouve essas minhas palavras, capítulo 7 de Mateus, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não cumpre, será comparado a um homem insensato. Veja o que uma vida de sabedoria. Paulo diz: Deus me pôs como sábio arquiteto. O edifício, construir, trabalhar no edifício de Deus, a construção conjunta é de edificar uns aos outros, é de dar uma palavra de aconselhamento, é de encorajar uma pessoa que está desencorajada, é de animar alguém que está fraco, é de dar uma palavra de ânimo, é de dar uma palavra de fortaleza, é dizer assim: irmão, não desiste, a jornada está difícil, mas Deus é conosco, a batalha é travada, mas o nosso general luta por nós, Ele nos deu as armas da guerra, Ele nos deu as ferramentas, e nós precisamos prosseguir. Mas quando você ouve essa palavra, quando você escuta essa palavra, veja bem, e você de forma insensata, você ouve, mas não cumpre, você vai ser comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Aí que tem dois tipos de pessoas. Que tipo de edificação você está usando? A sua fé está na rocha ou na areia? O sólido, o sustentável é a rocha. Uma fé que está sobre a areia é aquela fé que ouve, mas não tem compromisso. Ouve, mas não aceita. Ouve a palavra, mas não quer que o construtor passe em nós o seu prumo da vida, para alinhar os propósitos dele, para desconstruir aquilo que foi construído errado em nosso interior, para construir uma vida segundo o propósito com Deus. Amém? Amém? Irmão, em todos os dois casos, desce chuva, corre os rios, sopra os ventos, há um combate contra a casa, contra a nossa vida. Há uma luta contra o que é certo, contra os princípios divinos. Mas quem está edificado a sua casa sobre a rocha vai estar firmado. Mas a areia, o combate derrubou a casa caiu e foi grande a sua queda. Que o Senhor nos ajude a nós nos mantermos firmes, olhando somente para Jesus. Que nós sejamos edificados com essa palavra, que nós possamos ser edificados com os testemunhos, edificados com aquilo que é saudável para nós. Que nessa noite eu gostaria de chamar a irmã Léa para cantar um hino. Sim. Não sei qual hino que você vai escolher aí. Vai ser da harpa mesmo. Positivo. Glória a Deus. Para a gente fazer uma oração depois, concluirmos o trabalho de Deus nessa noite.